Mais uma vez, uma oportunidade de estarmos juntos, conversando um pouco sobre o Centro Teológico Europeu, formação, entendendo o conceito de igreja, entendendo o conceito das formas do governo desta igreja. Agora nós vamos para um assunto interessante, está na página 40, sobre a disciplina na igreja. É um desafio para nós trabalharmos com disciplina na igreja. Para entender melhor, vamos pensar no Detran, tirar a nossa carteira de motorista. Veja o quanto a gente estuda, lê, ouve, depois a gente pega o carro e vai para a autoestrada se adaptar à velocidade, à passagem das marchas, se o carro for automático, a observação dos retrovisores, a velocidade, as faixas, a linha pontilhada, direita, esquerda, seta, prioridade, preferências. E você vai vendo de um país para o outro, algumas exigências são maiores. E quando nós ultrapassamos os limites, multa, exortações, repreensões, chamada de atenção dos guardas, dos policiais, por aí. Esse é o caminho para entender disciplina na igreja. Outro detalhe, a parte da rede elétrica, alta tensão, as placas, proibido entrar, proibido tocar, proibido abrir tal sala, tal departamento. Na cidade de Recife, ou em Recife, temos a praia de Boa Viagem, há muitas placas. Cuidado com o tubarão, cuidado com o tubarão. São mais de 70 casos de ataques. Um fenômeno na natureza, provocado pelo homem, construindo a refinaria, alterou o habitat dos tubarões e eles vieram morar os 13 quilômetros de orla de Boa Viagem, a praia de Boa Viagem. E muitos ainda ultrapassam os limites e vai para a área proibida e acontecem alguns ataques e vêm as consequências. Então, tratar de disciplina na igreja é entender limites, é entender o que é santificação, é entender projeto. Há um livro do Dr. Russell Shedd que fala lei, graça e santificação. A lei sempre o Velho Testamento, graça Novo Testamento. E santificação é um conjunto, lei, graça e santificação. Conjunto de ordens e a presença de Cristo que aparece na nossa vida. Muito importante os pastores, os presbíteros, os anciãos, os diáconos, diaconisas, estarem bem por dentro do que é a igreja, os textos bíblicos da igreja e entrando o que é disciplina na igreja, respeito, instruções, ver os limites onde podemos estar, andar e proceder. Nós temos na página 40 e 41 a questão da definição da disciplina e a questão dos motivos para a disciplina. Conduta desordenada, desaprovada pela igreja, imoralidade, discussões, rebeliões, propagação de falsas doutrinas, filiação, organização a igrejas incompatíveis ao cristianismo, vícios, uma série de detalhes que nós já conhecemos. Lembram daquele texto bíblico quando Jesus está escrevendo na areia e os homens trazem uma mulher que foi apanhada em adultério, apanhada na prostituição e trazem-na para Jesus. Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, deve morrer. E colocam-na numa parede, na frente de Jesus, na frente das pessoas. Todos começam a dizer: apedrejem, apedrejem.
Ponto 1. Realmente deveria ser levado ao apedrejamento quem estivesse em adultério, a mulher e o homem. Só levaram a mulher. Era para terem levado os dois. Por que não levaram o homem? Se foi vários homens que trouxeram a mulher. Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um após outro, foi se retirando, e só ficou Jesus e a mulher. Provavelmente, um daqueles que queria apedrejar a mulher ficou com raiva, porque queria estar com ela e quem estava era outro. Provavelmente. Geralmente é assim. As acusações delas não têm limites. Mas olha que disciplina Jesus aplicou. Aquele que não tiver pecado, tire a primeira pedra. Só ficou Jesus e a mulher. A mulher foi ter com Jesus. E aí, mestre, tu não vais me apedrejar? Jesus, olhando para ela, disse: olha, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Olhando para ela, disse: olha, vai em paz, não peques mais. Não peques mais, filha. Olha, sai desta vida. Tenho algo para ti. Que interessante. Como devemos observar como Jesus tratou os pecadores. A igreja não deve se adaptar ao mundo. A igreja não deve se adaptar ao pecado. A igreja deve se reciclar para enfrentar o mundo. A igreja deve se renovar. Nós, teólogos, líderes, pastores, precisamos renovar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Observe que é uma questão de transformação na mente, na alma. Primeiro, nós precisamos estar bem. Segundo, vamos tratar dos problemas. Tratar, cuidando, restaurando, acompanhando. Mas veja que há uma necessidade de disciplina. Há uma necessidade de correção para pôr a casa em ordem. A casa toda em ordem. Quais os resultados da disciplina? O que é que se pretende com a disciplina? O que é que se pretende com exercer a disciplina? Na apostila, muito bem pontuado, na página 41, olha: restaurar o ferido, apelar à consciência do ofensor, despertar temor no seio da igreja, corrigir de uma má situação, manter a pureza da igreja, preservar o testemunho da congregação. E você vai ver os textos bíblicos, e é muito importante que você faça uma leitura para entender cada setor. Mas é sine qua non, é chave você restaurar o ferido. Restaurar. Não é fácil falar com Jesus, visitar Jesus. Você viu que Jesus falou? Estive nu e não vestiste. Estive enfermo e não foste ver. Estive preso e não foste visitar. O que Jesus está querendo dizer? Estou nos hospitais, estou abandonado nas ruas, estou nas prisões. Jesus não está querendo dizer que você agora faça a maldade para ser preso. Ele está dizendo: olha, estive preso e não foste ver. As pessoas cometeram delitos, pela lei estão presas. Precisam de restauração. Precisam ser visitadas. As pessoas estão enfermas nos hospitais por um câncer, por uma doença, por amputação de uma perna, e precisam ser visitadas.
Muitos estão cometendo suicídio, precisam ser alcançados. Mas quando você chegar na prisão, você vai fazer o quê? Você vai ministrar o quê? Se ele roubou, se ele matou, se ele cometeu um crime, que palavra você vai levar? Aí é que está. Aí é que está a chave da questão. Que palavras vamos dar para uma pessoa que vai cometer suicídio? Que palavras vamos dar para aquele que está hospitalizado? Aí vem a essência do Evangelho. Aí vem Jesus usando o nosso coração e a nossa boca com palavras sábias, com palavras norteadoras, com palavras de sabedoria. Jeremias falou assim, olha, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com inteligência e com sabedoria. Quando Salomão estava com algum problema de disciplina no seu reinado, duas mulheres disputando o mesmo filho. É meu, é meu, é meu, é meu, o filho é meu, o filho é meu, é meu. E Salomão disse, olha, por favor, me traz uma espada. Partam esse rapaz no meio, essa criança no meio, e fica a metade para cada mãe, está resolvido o problema, cada um fica com a metade do filho. Uma delas concordou com Salomão. A outra disse, não, eu prefiro meu filho vivo nas mãos desta mulher do que morto com um pedaço nas minhas mãos. Imediatamente Salomão percebeu quem era a mãe verdadeira. Exerceu disciplina com sabedoria. Exerceu uma intervenção. Nós precisamos de sabedoria dos céus para disciplinar a igreja, para exercer disciplina na igreja. E o quadro maior, nós não somos pastores da igreja local, somos pastores da cidade. E eu te pergunto, há problemas na cidade? Há pessoas desejando suicídio na nossa geração? Há pessoas presas, hospitalizadas? Há pessoas precisando de ajuda? Órfãos? Idosos, onde os filhos o abandonaram? Então você vê que há uma necessidade de homens e mulheres que ponham a sociedade em ordem. Há uma frase muito interessante. Não há nada na face da terra que substitua uma igreja quando ela funciona bem. Quando a igreja funciona bem, tudo é diferente no bairro, dentro da própria igreja, na sociedade. Uma igreja, quando ela funciona bem nos seus departamentos, nos seus líderes, a mente está transformada, você tem um outro contexto. Instituições pastoreadas mudarão sistemas. Este é um tempo onde as instituições deverão ser transformadas por pastores, líderes, diáconos, membros, onde vão trabalhar nos seus trabalhos e com a sua vida, com a vida de Cristo, tudo muda no ambiente de trabalho. A exercer disciplina na igreja, o regente do coral, o membro do coral faltou, o membro da equipe de louvor faltou, você vai exortá-lo porque ele faltou. Esse é um assunto. Mas lá no trabalho, as pessoas estão angustiadas, com problemas, com dificuldades. Lá no trabalho, precisamos de pessoas que exerçam a disciplina, exerçam a palavra de sabedoria para colocar a vida das pessoas em ordem. Lembram em Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou melhor, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, ou tornou-se a terra sem forma e vazia. Você vê que aconteceu algo que deixou a terra sem forma e vazia. E depois Deus vai pondo a terra em ordem. Haja separação entre as águas, haja luz, haja os firmamentos. E Deus põe a terra em ordem, o universo em ordem, as estrelas em ordem, as galáxias em ordem, os animais em ordem. Observe o mar. Ela vem com toda a força e para na beira da praia a onda e volta na beira da praia. Ela tem a força e a altura
para submergir uma cidade. Mas olha o nível do mar, mais alto que a beira da praia, e volta a um comando, a uma ordem, a uma determinação divina na criação. Deus colocou o planeta Terra em ordem. Assim também a disciplina é a arte, com sabedoria, no poder do Espírito, com o Evangelho, com zelo, colocar as coisas em ordem. É fácil colocar uma equipe de louvor em ordem, não é? Coloque a África em ordem. Você, ministro de louvor, você tem quantos membros? 50 membros, 100 membros, 1000 membros, 20 mil membros? Coloque o continente africano em ordem. Urbano Ziles, no seu livro Filosofia e Fé Cristã, ele fala de um ateu chamado Froibar, que era filho de pastor e se tornou ateu. E ele coloca com muita propriedade. E nos chama, como Frank Kafka também, de cadaverinas fedorentas. Homens e mulheres que não têm coragem de enterrar corpos. Corpos que estão mortos num ambiente de trabalho, numa sala, em estado de putrefação. Nós não temos a coragem de tirar aquele corpo da sala, enterrá-lo no local devido e higienizar a sala onde trabalhamos. E ele coloca muitos corpos mortos no nosso ambiente de trabalho e nós não temos coragem de sepultá-los. E ele chama: se nós somos seguidores de Cristo, a nossa paróquia é o mundo, como diz John Wesley. O mundo é a nossa casa. Disciplina na igreja não é só na igreja local. Veja como você vai pôr o mundo em ordem. O desafio é grande. Não é só disciplinar a nossa igreja local. É muito fácil trabalhar com a igreja local. Trabalhar com regras, com monitorização, com sabedoria, com reuniões, com departamentos, com capacitações. Mas o problema da disciplina é que a igreja é corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós já aprendemos que ele é o cabeça. E a ideia de Jesus: vós sois o sal da terra. Nós temos um problema para a gente resolver. Nós temos uma dificuldade para a gente resolver. E precisamos de sabedoria para disciplinar, para colocar a casa em ordem, colocar a imoralidade em ordem. Olha o tráfico de seres humanos para a prostituição. Mas a sua igreja não faz tráfico de prostituição. Correto, parabéns, graças a Deus. Sua igreja é santa, nossa igreja é santa. Mas olha o quadro da imoralidade na nossa cidade. O quadro da imoralidade do nosso país. O quadro da imoralidade por onde estamos caminhando. Mas entender disciplina na igreja não é só observar para dentro da igreja local. Porque qual é o resultado? Nós queremos restaurar as pessoas. Queremos que a igreja seja fortalecida. É interessante quando a igreja tem vida, ela tem saúde. Por isso que é muito bom o tempo de louvor e adoração, o tempo da palavra, o tempo dos nossos gabinetes no aconselhamento pastoral. E cada departamento na sua função, cada departamento na sua direção. Os jovens, os adolescentes, as mulheres, os homens, as equipes de louvor, os corais, os líderes, as escalas, a capacitação para trabalharmos na recepção, para atendermos e resolvermos problemas, ou vai tudo para o pastor? Não é com o pastor, é com o pastor, é com o pastor. Quando vai tudo para o pastor, é prova que temos uma igreja despreparada. Porque a igreja, todos devem ser sal, todos devem ser luz. É tempo da gente produzir o melhor. E quando a gente vai trabalhando com disciplina, com correção, com erros, às vezes começam a chegar pessoas drogadas dentro das nossas igrejas, precisam ser tratadas. Às vezes pessoas têm fobia de altura, de ambientes fechados. Às vezes as pessoas chegam com problemas, às vezes falando mal de um do outro, armando confusões. A gente precisa trabalhar até com os graus destes problemas, os níveis desses problemas. Como precisamos de discernimento dentro da igreja, para discernir os problemas, discernir as pessoas, para num diálogo a gente entender quem é quem,
que é que aquela pessoa está precisando, palavras de conhecimento, palavras de revelação e muito amor para a gente trabalhar com todos os níveis de problemas. Aqueles pecados guardados e os pecados públicos. Como precisamos ter sabedoria. Os grandes pregadores que já caíram, que alguns já conhecem, que dificuldade que nós temos para tratar deles e para nós sermos exemplo e tratarmos os nossos em nossas igrejas locais. Um assunto é você trabalhar um grande pregador de ordem internacional nas filmagens, e ele foi apanhado em adultério, filmaram, e agora ele vai ter que ser corrigido, ele vai ter que ser disciplinado na sua igreja local, na sua denominação. Recentemente, um pastor de uma igreja de 40 mil membros foi colocado para fora da igreja, por queda, por pecado. Outro pastor da igreja de 20 mil membros dos Estados Unidos também caiu e foi preso. E quando ele estava na prisão, fizeram uma entrevista com ele. O que foi que você achou da queda? Qual é a sua situação? E ele colocou: eu não queria ter chegado a ter poder. Eu não queria ter chegado a ter poder. Quando você vai tratar de um pecado público, deve também ter muita sabedoria. Nessas igrejas principais, 40 mil membros e 20 mil membros, os pastores foram colocados para fora da igreja. Um deles está preso. Mas veja como vai ficar aquela igreja, a sequência, os cultos, a mancha do evangelho. Então, tratar de pecados públicos precisa ser tratado. E quem vai tratar, muita responsabilidade. E dentro da igreja também acontecem alguns erros, alguns problemas, alguns pecados que tornam-se público. E a gente tem que tratar, a gente tem que cuidar daquela pessoa que caiu, cuidar dos que estão assistindo a queda. Às vezes os que estão assistindo a queda começam a murmurar, reclamar, e o pastor é aquela pessoa chave que vai disciplinar, colocar a casa em ordem e vai ensinar o povo a não murmurar, não reclamar, não falar mal, e fazer o que com a igreja? Levar a igreja a interceder, a orar pela família, a erguer a família, a erguer os filhos, a erguer a esposa ou o esposo. Quando a pessoa é influente na sociedade, da mesma forma, todos os setores. Então a igreja que assiste a queda precisa ser instruída. E quem cai precisa ser orientado. Às vezes o pecado é um homicídio. Como numa igreja no norte de Portugal, o jovem se moveu na igreja, o jovem assassinou a namorada dentro da igreja. Tem que trabalhar agora. Tem questões que você vai ter que mandar para a polícia. A pessoa vai ser presa. A pessoa vai ser detida. E é uma série de questões que precisa ser trabalhada. Observe bem, precisa instruir e orientar a pessoa que caiu. Precisa instruir as pessoas que estão assistindo à queda. E termos uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja preparada, uma igreja que ama. Não é que a igreja ama o pecado, ela ama o pecador. Observe bem, não estou dizendo para você amar o pecado. O pecado deve ser eliminado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. É hora de uma igreja santa. Mas o pecador, aquele que caiu, precisa ser amado. Levanta, filho. Você não vai mais errar. Você vai crescer. Você será um homem de Deus, uma mulher de Deus. Há esperança para você. Ainda que não haja mais águas sobre o madeiro, vai florescer. Há esperança para o ferido. Nós precisamos aprender a restaurar os caídos, restaurar o ferido, colocar o óleo, o bálsamo nas feridas das nossas ovelhas e vê-las se recuperando,
se recuperando financeiramente, se recuperando moralmente, se recuperando sentimentalmente, se recuperando conjugalmente. Às vezes o casal não está bem, o homem e a mulher. Nós temos que ter sabedoria, não é para eliminar o casal, mas restaurar, capacitar os casais, com encontros de casais, com palestras para casais, dar equipamentos para os casais saírem dos problemas. Às vezes não sabem tratar com filhos, às vezes não sabem tratar com a esposa, com o esposo, não sabem ter uma vida conjugal saudável. Às vezes está com dificuldades. O que é que nós vamos fazer como igreja? Disciplinar, cortar, eliminá-los? Não. Temos que capacitar nossa igreja. Como enfrentar a rebeldia dos filhos, como enfrentar a violência dentro de casa. Tem casos que você vai ter que chamar a polícia, que a violência está pesada dentro de casa. E que você, como pastor, vai ter que acionar os órgãos. Mas com muita sabedoria, prudência. O melhor caminho quando se trata de famílias é equipar a igreja. Congressos, palestras, capacitações, treinamento de líderes. E você vai trabalhar na parte de drogas também. Muitos pais estão com seus filhos nas drogas. Alguns se drogam escondido. E você vai ter que trabalhar a questão das drogas, a questão do respeito, a questão da violência, a questão da mentira, a questão da fofoca. Temos que trabalhar. E os pecados que estão no coração que não se confessa? Temos que trabalhar. Mata as pessoas escondem o pecado, vivem uma vida por fora é um, por dentro é outro. Por isso Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas cristalinas. Então a questão dos métodos e graus das disciplinas é muito interessante, porque os problemas são de várias ordens. Há uma igreja em Recife, o pai com 4 filhos, na hora da escola dominical, a filha matou o irmão de 3 anos. Levou para debaixo da escada, passou uma coisa do pescoço e matou o próprio irmão. Um escândalo. O jornal foi em cima, o rádio foi em cima, a TV foi em cima, a denominação foi em cima, e o pastor agora vai ter que entrar em cena com a criança de 9 anos que matou uma de 3. Vai ter que entrar em cena com os pais, com a escola dominical, a responsabilidade, a família, a denominação, os irmãos, o trauma. Mesmo a criança de 9 anos que matou a menor, está com seus traumas. E você não vai resolver só, está eliminada essa criança do departamento infantil, não frequenta mais a igreja, esta família é uma família de assassinos, o pai é o responsável, estão eliminados, está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Essa criança tem traumas dentro dela, os pais, a família, a igreja. É uma série de questões que vai ter que ser trabalhada. Instruções, ensino, capacitação, legislação, responsabilidades. E aquela parte tributária também, disciplina na igreja na parte tributária. Igrejas que sonegam impostos. E aí uma série de questões que você vai ver que vai ter que ter trabalho, pesquisa, atenção e muito amor. Outro detalhe interessante, na apostila presente, na página 43, é a autoridade de disciplinar. É um detalhe interessante. Quem tem autoridade para disciplinar na igreja? Primeiramente, o pastor da igreja local, o oficial dotado de autoridade para disciplinar. Há igrejas que têm uma equipe de conselheiros. Se a igreja é pequena, só tem um pastor, coitado do pastor, vai ter que trabalhar muito para... Olha, pastor vai ser pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo, músico, zelador. Às vezes o pastor faz tudo, ok? Que Deus dê graça e ajude ele a não ter estresse. Mas quando ele tem uma equipe, consegue formar uma equipe, a igreja que tem um departamento para disciplinar, a igreja que tem uma equipe de casais que são aptos para assumir o gabinete pastoral, que é uma carga.
Você ouvir os problemas no gabinete, ouvir os problemas, e só você ouve, só você resolve, você absorve o problema das pessoas. Então tem que ter uma base muito boa para ajudar as pessoas. Então, o ideal éramos ter uma equipe para tratar dos problemas. Se nós não temos, talvez vai ser você sozinho. Você vai ter que estar capacitado para resolver os problemas. E a nossa orientação é: busque sabedoria do alto. Seja o espelho de Cristo. Seja a imagem de Cristo. Fale com sabedoria. Fale com humildade. Fale com a sabedoria dos céus. Sua boca seja o reino de Deus na terra. Sua mente tenha a mente de Cristo. E você tenha suporte para ajudar as pessoas. Suporte para colocar a igreja em ordem. Para colocar as famílias em ordem. Já viu um culto familiar? Um grupo familiar, quando acontece, a primeira vez a casa está bagunçada, desorganizada, as coisas fora do lugar. Você vai a segunda vez, terceira, quarta, quinta. Depois da quinta, a casa começa a mudar. A casa fica arrumada. As coisas começam a mudar, porque o Evangelho põe a vida em ordem. Então, quando você põe um culto dentro de uma casa problemática, você tem um problema na igreja de ordem disciplinar de alto grau, e você consegue que aquela casa leia a Bíblia, cultue, adore, você vai vendo que a palavra vai limpando, vai tratando, e vai aliviando, e vai fluindo. Então a ideia da autoridade disciplinar é o pastor da igreja local, e com muita sabedoria. Os casos não resolvidos pela intervenção pastoral devem ser levados à Assembleia da igreja local. Aí quando a igreja precisa ter muita sabedoria quando você vai levar o problema para a igreja local. Já pensou uma assembleia despreparada? Uma assembleia fofoqueira? Já pensou? Eu levo o problema de uma irmã que eu não consegui resolver, levo para a assembleia. A assembleia não está preparada. Por isso que é muito saudável uma igreja viva, uma igreja capacitada, uma igreja treinada, uma igreja que lê as Sagradas Escrituras, uma igreja que medita no Novo Testamento, medita no Velho Testamento, uma igreja que entendeu a queda de Saul, a queda de Davi, uma igreja que entendeu o arrependimento de Davi, o problema de Noé, o problema de José, o problema de Abraão, o problema de Adão, o problema de Eva, uma igreja que entendeu Jesus, uma igreja que entendeu Maria e Marta, uma igreja que entendeu Pedrão brabo, eita Pedrão, fala igual o nordestino, eita Pedrão para dar trabalho, uma igreja que tem cabeça. Aí sim você pode levar problemas para ela resolver. E como é que a gente vai capacitar uma igreja? Cursos, palestras, mensagens. Meu querido, minha querida, é uma trabalheira formar a igreja. Mas é um privilégio, sabe por quê? Porque o cabeça não sou eu, o cabeça é Cristo, nós somos o corpo. Os fundamentos são apostólicos, está lá no Novo Testamento. Os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, as outras cartas e o livro de Apocalipse. Que Deus nos abençoe a sermos uma igreja frutífera, a termos homens e mulheres capacitados para disciplinar, a termos homens e mulheres com sabedoria para resolver problemas e levarmos cura, restauração, levantarmos homens do gueto e colocarmos nas ruas de ouro, vermos pessoas erguidas pelo milagre de um Deus que cura, que restaura, que levanta, que põe nosso corpo em ordem, que põe a nossa casa em ordem. Que Deus nos dê graça para entendermos o que é disciplina na igreja e sermos a imagem e semelhança do Cordeiro. Cristo em vós é a esperança da glória. Que Deus nos abençoe.